Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí às quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 10 horas da manhã. Na parte técnica aqui novamente, Euri, o palmeirense agora regenerado. Ele já não adianta mais o relógio, ele voltou a ser o cara legal que ele era quando se livrou da influência do Tomás. Então, aquele que o Tomás influenciava era o ex-Euri. Esse é o Euri verdadeiro que eu conheço há anos. Bom, pessoal, vamos lá. Nesse primeiro bloco, eu separei uma série de textos, temas bem variados. Alguns são de perguntas de meus alunos, que eu trago para cá, porque pode tirar dúvida de outras pessoas sobre os mesmos questionamentos. E também eu trouxe alguns apontamentos sobre saídas do corpo, que eu vou agora desdobrar nesse primeiro bloco. No segundo bloco, eu tenho um texto aqui do Sanat Kummaat, do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, e assim como eu tenho feito regularmente, eu vou pontuar uma das mensagens dele, que contém, inclusive, a sugestão de uma prática de visualização muito interessante, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa é algo que aconteceu ainda agora no saguão, aqui da rádio. Como vocês sabem, eu sempre conto casos aqui, eu chego aqui bem antes, estava ali fazendo as anotações do programa, e aí, conversando com o pessoal que chegava ali, né? Chegou a Miriam, que é uma das diretoras da rádio, a Rosa, que estava de férias voltando, conversei com a Cléo, que é da administração, o Marquinhos, que é aqui da parte técnica, chegou. Eu conheço todo mundo aqui na rádio, graças a Deus eu tenho amizade com todo mundo, eu chego aqui, é muito legal o encontro da gente, né? E aí, estava sentado ali anotando, e eu fechei os olhos um pouquinho para me lembrar de um tema, para poder alinhavar aqui no bloquinho, para poder passar para vocês. E aí, pessoal, o meu chakra frontal, ele deu um clarão. Isso é muito normal para mim. O chakra da testa, ele costuma dar uma ativação espontânea, principalmente em curadores e curadoras, médiuns, pessoas que trabalham com saídas do corpo, porque é o chakra que talvez dos 7 principais seja o que mais funcione a nível psíquico. Cada chakra tem uma função conectada às glândulas endócrinas e à parte física, e uma outra função psíquica e bioenergética. Então, o chakra da testa energiza os olhos, né? E é também responsável por fenômenos de clarividência, que tem várias modalidades. Você tem a visão remota, você tem a clarividência para um outro plano, você tem uma clarividência intuitiva e daí por diante. Então, é comum o chakra frontal sozinho, de repente, acender, ativar um pouco mais, como se fosse um pequeno sol que de repente ativou mais. Então, pode dar pulsações de energia dentro da testa, sensação que a testa está dilatando. Os 2 chakras das têmporas, secundários do frontal, podem dilatar também. A aura da cabeça pode dilatar, pode dar formigamento na testa. E só lembrando, o chakra frontal, ele está situado entre as sobrancelhas, é o Ajna, como é chamado em sânscrito. Ajna, centro de comando ou comando, porque este chakra está ligado com a glândula hipófise, também chamada pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino. Acontece que um pouco acima, bem no meio da testa, tem um outro chakra secundário do Ajna, que em sânscrito é chamado Manas, que é a mente. E mais acima, aqui na raiz do cabelo, você tem um chakra Soma. Então, na verdade, são 3 chakras constituindo toda a região vibracional da testa. O Ajna, que é entre as sobrancelhas, que é um dos principais, o secundário, que é o Manas, e o secundário, que é o Soma. Então, estes 3 chakras funcionam como um conjunto só. Por isso que no Ocidente, você vai falar de chakra frontal, né, o chakra da testa, que você vê a testa inteira pulsando, parece um sol, e aí não vai dar para você separar o que é o Ajna, o que é o Manas, o que é o Soma, é um conjuntinho, vamos chamar de chakra da testa. Ocorre que se eu falar isso para um yogi, ele vai falar, o chakra Ajna
está entre as sobrancelhas, ele não está em cima da testa. Só que você vê a testa inteira brilhando, porque tem esses dois secundários formando um conjunto que é a região energética da testa. Na cura prânica, o mestre Choa Kok Sui, que era espetacular, ele falava do Ajna Chakra, entre as sobrancelhas, e do chakra da testa acima, que seria o Manas na tradição hindu. Mas existe o Soma ainda. Então você teria 3 chakras, o Ajna, Manas e Soma, formando todo o complexo energético da testa, que o ocidental arredonda e fala chakra da testa. E é isto que dá confusão, porque na literatura yoga está de um jeito, na cura prânica vai se falar de outro jeito, e nos sistemas espiritualistas ocidentais de outra forma. Por isso que é importante estar estudando para não haver confusão. 3 chakras formando um complexo inteiro, onde o chefe é o Ajna, na testa mais acima e um pouco mais acima um terceiro ponto. Então, muitas vezes, esse complexo energético, que eu vou chamar de frontal, e agora vocês estão entendendo que é um combo de 3 chakras, formando, na verdade, o centro da testa, ele acende sozinho. Isso é normal, muita gente sente. E, às vezes, na hora de dormir, eu fecho os olhos, acende o frontal, automaticamente, como se fosse uma câmera mental virtual interna que se acende numa luz fluorescente. Há muitos anos que isso acontece comigo, né? Como talvez aconteça com algum de vocês também. Então estava ali sentado, de repente ativou. E aí na hora que ativou, gente, brotou na minha mente um mantra mental. Ninguém projetou isso como vibrações aqui no plano físico sonoras, vibrações psíquicas. Surgiu na minha mente uma expressão que eu já vou explicar para vocês. Eu comecei então a repetir mentalmente, com muita calma, esse mantra. Imediatamente a aura do meu rosto expandiu e a testa expandiu. Comecei a sentir uma sensação especial. Foi quando eu percebi, pairando em frente, uma presença espiritual que sequer tem forma humanoide, é um ser energético, que aquilo que lá na Índia antiga seria chamado Deva. A expressão Deva, ela é muito usada também na teosofia. Deva é uma expressão genérica para divindades, seres celestes, seres de luz. É uma expressão muito elástica, que abarca vários temas. Então alguém pode falar do Deus Shiva, Mahadeva, Maha é grande, Deva divindade, grande Deus, para quem é shivaísta, por exemplo. Agora, se eu falar Deva no sentido solto, é um ser celeste, um ser de luz que pode se manifestar diferentemente de um espírito extrafísico morando em outro plano. Esses Devas vêm de outros níveis e eu tenho a sorte de vez em quando, perceber presenças dévicas, talvez até pelo trabalho que eu faço de compartilhar informações em aberto. E é claro que tem outros também que assim percebem, mas talvez não tenham conhecimento destas presenças que operam num nível silencioso, diferente, não há sequer uma comunicação telepática. Para esses seres, telepatia é uma comunicação lenta, porque eles têm um processo mental muito veloz, se comunicam muitas vezes por formas geométricas projetadas, contendo conteúdos simbólicos. Tem também uma maneira intuitiva de passar as coisas, e se um dos chakras da cabeça, o frontal ou o coronário está aberto, você capta isso e aí brota uma ideia, mas não há nem sequer telepatia que você fala, teve um ser ali que me projetou um conteúdo mental. Não era isso não. Não tem nem como explicar esta comunicação dévica. Eu sei que muitos de vocês estudam esses temas na área ocultista, na área da teosofia, ou mesmo no hinduísmo clássico. Tinha um desses ali pairando em frente, e aí eu percebia claramente que aquele mantra tinha vindo, brotado na minha mente pela presença dele, e que o chakra frontal meu acendeu pela presença dele, como se a presença dele causasse uma reação bioenergética no meu chakra frontal. E aí, gente, eu vou explicar para vocês esse mantra agora, é um dos temas soltos que eu deixei aqui, porque é uma forma, talvez, de alguns de vocês que trabalham com mantras e gostam dessa maneira de trabalhar, quem sabe também utilizar para trazer coisas boas para vocês. Só lembrando que não é repetição cega de um mantra, não é um papagaio repetindo um mantra, é a pessoa fazendo um mantra consciente da energia
do que ela sabe, da evocação daquela atmosfera, tá bom? Esse mantra se chama Om Namah Sumukaya. Ganesha, filho de Shiva e Parvati no hinduísmo, é aquela divindade com cabeça de elefante, muito querido, não somente na Índia, mas internacionalmente. É o removedor dos obstáculos, protetor da residência, inspirador dos escritores, com vários aspectos, né? E é claro que essa construção psíquica, esse arquétipo do Ganesha, um deus com cabeça de elefante, você não vai imaginar que tem um cara com cabeça de elefante do lado de lá. É um simbolismo. Agora, há muitos anos, em saídas do corpo, eu fui levado a templos extrafísicos evocativos dessa vibração do Ganesha. Todos os mentores que trabalham... Desculpem, pessoal, estou com a garganta bem desgastada de tanto falar, gravar programa, fazer podcast, dar palestra, né, Euri? O Euri, inclusive, me ofereceu uma pastilha antes aqui do programa. Eu falei, Euri, hoje estou com a garganta desgastada, raspando, mas dá para fazer o programa. E várias vezes em saídas do corpo, nesses templos de Ganesha, todos os mentores que trabalham nessa atmosfera plasmam a imagem do Ganesha, utilizando-se da capacidade de plasticidade do corpo astral. Eles tomam o formato daquela divindade para operar do plano mais alto para baixo, porque eles utilizam atmosferas de egrégoras aqui dos homens. Eles não têm esse formato, eles tomam este formato. Eu vi muitas vezes falange de Shiva, falange de Preto Velho, eles vão tomando esses formatos e você olha, às vezes é um ser de luz, mas que ao descer para operar num plano psíquico mais denso, mais próximo do mundo, eles tomam esses formatos. E eu vi nesses templos muitos trabalhos de cura, é uma das vibrações que eu mais gosto. E o Ganesha, então, tem vários epítetos, vários nomes. Você pode ter Ganesha, Ganapati, Ekadanta, por exemplo. São muitos nomes, né? Ganadiya Kishaya, Gajanana, são muitos nomes. Cada nome desdobrado forma um mantra. Um dos nomes é Sumukha. Sumukha tem várias traduções em sânscrito, mas as mais aproximadas são aquele de corpo jovem ou aquele de semblante jovem, significando uma coisa de renovação, jovialidade, vitalidade, alguma coisa fluindo melhor. E isso se reflete no chakra frontal, que reflete na aura inteira do rosto. Não estou falando dos traços físicos do rosto, mas do para-rosto, o rosto espiritual interpenetrado no rosto físico. Muitas vezes, eu comentei aqui com vocês, de pessoas desencarnadas que no plano extrafísico estão remoçadas em relação à idade que tinham no plano físico, por causa da vitalidade nova. O corpo astral ele toma esse formato automaticamente. Pode acontecer com um de nós aqui encaixados na matéria, de ao se soltar para fora do corpo, perceber que a própria expressão está também renovada. E às vezes, por clarividência, a própria pessoa percebe o próprio para-rosto mais jovem por dentro do rosto físico. Isso é muito legal. Esse mantra Sumukha, que é um dos nomes do Ganesha, é a renovação do rosto espiritual, para trazer alegria, contentamento, independentemente da idade do corpo humano, independentemente do que você estiver fazendo. É uma jovialidade espiritual que não vai tirar rugas do seu rosto, não vai tirar cabelo branco, ele vai renovar a expressão de vida, que se torna vivaz, saudável, mesmo com o rosto envelhecendo, naturalmente com a idade que nós temos aqui, a expressão ela fica de menino, de menina, renovada, uma coisa de luz. E foi isso que brotou na minha cabeça. O mantra de Sumukha. Sumukha, um dos nomes do Ganesha. Então, do mesmo jeito que você poderia formatar um mantra evocativo do pai do Ganesha, o Shiva, Om Namah Shivaya, você pode fazer Om Namah Sumukhaya. Tá? Foi esse o mantra que brotou dentro da minha mente e que eu comecei mentalmente a reverberar dentro do meu rosto e no meu frontal. E aí, aquele ser de luz em frente me deu uma alegria, um contentamento. Euri, me deu assim até agradecimento, assim de falar assim, pô, ainda bem que eu estou aqui na rádio, puxa, vou poder compartilhar isso, essas coisas legais, né? Que só fazendo na hora que você sabe. Tem coisa que não dá para fazer virtual, é um momento.
E aí eu estou agora trazendo para vocês Om Namah Sumukaya, Sumukaya. Om Namah Sumukaya. Não é para fazer verbalizado. O mantra tem 2 níveis: verbalizado, podemos cantar juntos numa reunião, e um mantra mentalizado diretamente dentro de um dos chakras da sua preferência, como uma voz mental que consciente reverbera aquele mantra. Não é uma repetição cega, não é uma coisa que é uma brincadeirinha mística. Eu estou compartilhando com vocês aqui uma coisa minha, pessoal, mas que eu acho que poderá ajudar alguns de vocês, caso queiram em algum momento testar com muita calma. Não é aquela coisa assim, deixa eu pegar esse troço e ficar repetindo. Não é nada disso. Quando você faz uma prática de repetição de um mantra, seja verbalizando repetidamente ou mentalizando repetidamente, o nome disso em sânscrito é japa. Japa no sentido da repetição de um mantra. Muita gente, para não perder a concentração, pega uma espécie de rosário indiano, né, com as contas, e vai, à medida que faz um mantra, vai contando nos dedos daquelas contas. Rosário em sânscrito é mala. Então, quando você faz uma prática em que você repete um mantra mental ou verbalizado, contando ao mesmo tempo nas contas do mala, que é o rosário, você fala japa, que é a repetição, mala, que é essa contagem nas contas do rosário, que é mala. Porém, se você faz uma prática sem o rosário, sem o mala, o nome disso é só japa, porque o pessoal pensou que japamala era uma palavra para qualquer repetição de mantras. Não, repetição é japa. Se você utilizar o rosário ou mala, você fala japamala. Porém, se você somente estiver repetindo um mantra, é apenas japa. Às vezes, Euri, alguém pega um japa desse, ou melhor, um mala desse, e coloca no pulso ou pendura no pescoço, quer dizer, ele está ali com um mala. Aí alguém fala assim, olha lá o japamala dele, e a pessoa nem está repetindo o mantra. Japamala é quando repete acompanhando no rosário. Agora, só japa não tem rosário. Ali, no saguão da rádio, era uma prática de japa mental, no frontal, na aura do rosto, né? Mentalizada, sem rosário, inclusive sem verbalização. Om Namah Sumukaya. Gente, traz um contentamento, pelo menos para mim é assim. E acredito que para alguns de vocês também pode ser. Aí vai de cada um, se achar que isso é uma vibe interessante para o seu processo, senta quietinho, põe uma música de fundo, se assim desejar, e concentra Om Namah Sumukaya por alguns minutos. Mas de alma, de coração também, sabe? Isso evoca uma vibração e você não precisa ser devoto de Ganesha para evocar uma vibração que está aí para ajudar a humanidade. É que muita gente polariza as coisas e prende somente em aspectos da sua doutrina. Pessoal, o amor não tem fronteira, a luz não tem dono e o eterno não há doutrina que o prenda. Simplesmente estou falando da evocação de uma egrégora, uma atmosfera que está aí para ajudar o mundo, né? Não é oriental ou ocidental, ela está aí para ajudar a humanidade. E aí eu estou te passando agora um desses mantras, Om Namah Sumukaya. Quem sabe traga algo bom para você em algum momento, ou você goste, passe a aplicar, está aí a sugestão. Bom, o outro ponto que eu quero comentar com vocês, eu venho contando aqui, desde o ano passado, as aventuras do meu pai no plano espiritual. Lembra, Euri? Já contei vários casos dele, desencarnou o ano passado, em abril de 2024, tem um ano e pouco, eu já contei vários lances do meu pai. Bom, esta madrugada meu pai apareceu para mim. Eu fui deitar, meu cachorrinho do lado, e aí ele encosta igual uma criança na minha barriga, Urama, o nome dele, com 16 anos. E eu estava virado para o lado esquerdo, com a minha expressão frontal de frente com a parede, e o meu cachorrinho colado do lado. Eu deitei então com 2 travesseiros, eu nem estava querendo dormir, eu queria meditar um pouco, mas bateu sono. Eu encostei ali, isso já era 5 e pouca da manhã, eu já tinha dormido o suficiente, fui dormir mais cedo, e aí estou ali quietinho e apaguei nesse momento. Porém, um pouquinho antes de apagar no sono,
eu senti que havia alguma coisa que eu ainda não tinha percebido. E como bateu o sono, eu não parei para poder observar. Quando eu desperto, já saindo do corpo, não senti nenhum sintoma preliminar. Eu estou deitado, virado para o lado esquerdo, de repente eu me vejo mais ou menos 1 metro para fora do corpo, já em pé, com o corpo espiritual em pé, de frente para a parede. E aparece de dentro da parede, interpenetrado, como se ali abrisse um portal e ele emergisse, o meu pai de frente comigo, pessoal. Renovado, muito mais do que das outras vezes, o olhar lúcido, sabe? O cara tá bem pra caramba. E outra coisa, antes, quando eu contava para vocês aqui, tava contando meu pai. Agora eu tô olhando para ele, eu começo a enxergar através dele, ele tá ficando translúcido, ele tá vibrátil, energético. Vamos falar mais claro, ele tá mais para ser espírito do que aparência humana. O cara deu um upgrade de 1 ano e pouco, um cara que aqui era materialista, tinha medo às vezes do invisível, não queria papo sobre nada espiritual, mesmo tendo um filho como eu, não havia espaço para a gente conversar, era um homem digno, honesto, a gente conversava de outras coisas, mas não sobre a parte espiritual. Inclusive, quando eu era adolescente, comecei a ter esses fenômenos projetivos, o meu pai falava, não quero conversar sobre isso, eu não acredito em nada disso. Mas, paradoxalmente, ele tinha um amigo que era médium e incorporava um preto velho. E ele, assim, ele não acreditava em nada, mas ele morria de medo do invisível, igual um monte de gente, fala, não acredita em nada. Põe a pessoa num quarto escuro, ela fica morrendo de medo. Aí você fala, mas se não tem nada, por que você está com medo de alguma coisa? Aí ele brincando, eu sei que não tem, mas vai que tem. E aí o meu pai, mentalmente, telepaticamente, pelo frontal dele, se comunicou comigo e falou assim, Wagner, as coisas que eu estou aprendendo e vendo, por que você não falou mais sobre isso comigo quando eu estava aí? E aí, é claro, eu nem precisei responder, pessoal, porque ele mesmo não queria conversar sobre essas coisas, eu não iria forçar a barra, eu não sou doutrinador, não vou ficar enchendo o saco de alguém tentando doutrinar para algo espiritual. Eu vivo e deixo viver, tenho amigos materialistas que eu prezo muito pelo caráter, não vou ficar doutrinando ninguém. Uma hora a pessoa desencarna e vê por ela mesma, não vou ficar discutindo nada, né? E aí ele riu, e aí eu apenas fiz assim um gesto com a cabeça, nem cheguei a responder ele, porque era óbvio, ele sabia, ele falou isso num sentido assim de brincadeira. Mas a maior surpresa foi que ele projetou dentro da minha mente uma tela mental, da mente dele para a minha, e dentro dessa tela mental tinha o rosto de 2 pessoas que ele conheceu aqui na Terra. E ele projetou e pessoalmente me pediu para eu prestar atenção nessas 2 pessoas e mandar uma energia e ajudar, que do outro lado ele estava de alguma forma tentando ajudar, né? Eu não vou falar detalhes das pessoas porque é algo pessoal, são pessoas encarnadas aqui, estão ligadas a uma outra pessoa do lado de lá, veio todo o processo mentalmente, ele me jogou, e aí lentamente ele acenou e foi desaparecendo, gente, e eu entrei no corpo assim, caí dentro do corpo, escorreguei literalmente no ar, igual uma bolinha de sabão saindo do canudinho, fui, interpenetrei o corpo, abri os olhos, meu cachorrinho do lado, eu abri os olhos com calma, contente porque vi meu pai, a condição dele está muito legal, ele está trabalhando do lado de lá e gostei muito de vê-lo, é incrível, né, gente? 1 ano e pouco apenas após a morte, 1 ano e pouco que eu estou dizendo, o tempo nosso daqui, para poder ter uma medida, um parâmetro daqui. E um cara que não acreditava em nada, mas que era uma pessoa honesta, digna, bacana, e é isso que importa, é o caráter da pessoa. Euri, já estamos em cima? Você não disse que não ia adiantar o relógio, cara, que você estava regenerado? Gente, ele falou que ele teve uma recaída. Então, como ele adiantou o relógio, já estamos aí no limite para o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica, o nosso querido Euri. Vamos dar aí seguimento ao segundo bloco do programa. Eu tenho aqui mais um texto do Sanat Kumar para pontuar com vocês, mas eu anotei tantas coisas ali, e essa experiência que eu tive ali com o mantra do Sumuka, Om Namah Sumukaya, que até agora está reverberando dentro de mim,
e eu contei sobre ele e falei do meu pai. E tem várias outras anotações aqui, então acho que não vai dar para fazer a leitura do Sanat Kumara, que naturalmente eu farei num próximo programa. Deixa eu ver aqui as anotações. Pessoal, em saídas do corpo, muitas vezes as pessoas ganham presentes extrafísicos, principalmente pessoas que trabalham com assistência espiritual, projetando energia para ajudar os outros, amparando de alguma forma, principalmente a questão das saídas do corpo, projetores e projetoras que são levados por mentores espirituais para ajudar pessoas que estão presas energeticamente aqui na matéria, ou melhor, no campo energético da matéria, para soltá-las para outro plano. E eu tenho a sorte e a honra de há muitas décadas participar desses trabalhos de assistência. Para mim, me traz mais alegria aplicar uma energia e soltar alguém que é pai de alguém, que é mãe de alguém, que é filho de alguém, e a família cá embaixo sequer vai saber disso ou acredita nisso, e eu estou ajudando o ente querido deles a passar na direção da luz. Isso é uma honra e é um trabalho, e que legal que Deus me deu a chance de eu poder fazer isso aqui nessa encarnação. Então me dá muita alegria este trabalho. Pode-se ir num lugar pesado para soltar alguém, como posso ir a um plano mental e tenho que ficar contente com as duas coisas, desde aquela experiência celeste até aquela experiência bem pesada, está tudo dentro do rol do que nós chamamos de espiritualidade. E me deixa muito bem saber que eu posso projetar com mãos de luz um monte de coisa legal, e o que eu sinto, ninguém de fora vai poder compreender, a não ser eu mesmo e os mentores que trabalham comigo. E eu sei que com vocês que estão me ouvindo e que trabalham com cura ou ajuda à humanidade física e extrafísica, vocês sentem a mesma coisa, que é o mesmo contentamento que um médico sente de ter dado um plantão e mesmo exausto, ter feito o melhor que ele podia e ter ajudado um monte de pacientes com a arte médica dele. Espiritualmente, um médium, um curador ou curadora é um médico de almas, em outro plano, né? Ajudando de outras formas. Então isso é muito legal, isso é cura da humanidade. Muitos participam disso, e detalhe, em grupos diferentes. Não tem nenhum grupo que seja detentor ou mande nisso. Tem pessoas boas em muitos grupos diferentes, de tendências espirituais diferentes, vibrando algo melhor na tentativa de ajudar a humanidade, e em vez de ficar julgando a humanidade, ajudando em silêncio. Muita gente fala, para que fazer isso? Esse mundo está perdido, as pessoas aprontam, e daí? Problema delas. O meu problema, ou melhor, a minha solução é vibrar algo melhor. Eu não tenho como apagar um incêndio do mundo, eu tenho como apagar o meu de dentro, o meu incêndio, com a água da cura e da luz espiritual sendo vibrada. Eu não vou apagar o incêndio do mundo, eu não sou um guru, não sou mestre, não sou Deus, eu sou uma pessoa com qualidades e defeitos iguais a vocês. Agora, uma das qualidades é saber verter essa energia, e isso, gente, é muito legal, atravessar uma encarnação e trabalhar, funcionar, não como missionário, mas sim como um trabalhador, um auxiliar de serviços gerais da luz, fazendo o melhor possível. Então, essas assistências que alguém participa, pode ter uma contraparte extrafísica, e isto acontece com muitos. Ou seja, chega alguém e dá um presente extrafísico, um presente astral para a pessoa. Não é um presente físico, uma caixa com presente que ela vai desembalar aqui na matéria. Não é isso, não. Um presente psíquico. Esse presente pode ser de vários níveis, tá? Por exemplo, já aconteceu várias vezes eu estar num lugar, aparecer um grupo de espíritos trazendo plasmado uma flor viva, uma flor de enxerto. Você olha para ela, ela desabrocha, contrai e desabrocha. Viva, gente, uma flor viva, totalmente energética, linda, e ela tem um prana, uma energia nela maravilhosa. Chegou esse grupo de espíritos e eles me ofereceram essa flor, eu segurei ela na mão, aquilo me deu uma energia, gente. E esses espíritos que assim me deram de presente esta flor astral, vamos chamar assim, disseram para mim que ao longo dos anos eles precisaram de ajuda, e que foi a minha energia com a dos mentores que me orientam que ajudou-os
a se reencontrar na luz do lado de lá, e que eles estavam gratos para mim e queriam fazer esse presente para mim. Gente, eu segurei aquilo como se fosse uma criança viva, era uma flor viva, ela tinha emanação de luz vibrátil. Eu encostei ela no meu peito, gente, eu senti que a flor me dava um passe. É uma coisa difícil de alguém acreditar. Eu segurei e saí voando com essa flor aqui, e aí me senti sendo puxado para dentro do corpo em fração de segundo. Quando eu encaixei e abri os olhos na matéria com a lucidez da vigília, eu falei, cadê a flor? Não tinha nada. Essa flor era tangível do lado de lá. Do lado de cá, não, ela não é um elemento denso. E isso é um presente extrafísico. Talvez já tenha acontecido com vocês. Não é para afagar o ego da pessoa, não. É a manifestação natural humana em outro plano de você presentear alguém com amor, com alguma coisa legal que você quer registrar. Isto também existe no plano espiritual. Não imagine que espíritos são bolinha de gás do lado de lá, numa erraticidade sem forma de nada. Pelo contrário, até a matéria é energia condensada, e o plano extrafísico é uma energia sutilizada em relação à matéria. Um plano mental, mais além, mais sutil ainda. Então esses presentes são dados a projetores, médiuns, curadores durante as saídas do corpo. Vou repetir, não é para afagar o ego, não é para você achar que é missionário, nada disso. É a manifestação humana de amizade entre planos, mostrando que o plano espiritual também está cheio de gente, não é bolinha de gás, fantasminha, né? É coisinha violeta, são pessoas extrafísicas, não são fractais, são personalidades na tua frente, se comunicando ali, individualizadas, como cada um de nós também é dentro do infinito. E também ocorre uma coisa que agora me lembrei, desde a velha tradição hindu, que se falava que os devas, esses seres celestes elevados, eu até recebi um texto um dia que fala, na senda espiritual, é uma pista dentro do coração espiritual, e nesta pista, que é a senda espiritual, por onde o estudante espiritual caminha, os devas deixam pacotes de presente ao longo da trilha. Cada grau que a pessoa supera, ela abre um pacote, tem um presente. Esse presente é um presente de luz, talvez uma nova percepção, uma nova energia, uma renovação de alguma coisa. Um ser de luz, como um deva, não vai se manifestar de forma humana igual a gente. Já contei no primeiro bloco. Quando se fala pacotes de luz, não são pacotes, são uma metáfora de que na jornada, de vez em quando um deva te dá um presente. Mas o presente que ele dá não é emocional, não tem a ver com ego. É simplesmente uma energia nova, uma intuição nova, um mantra novo. E ali, no saguão da rádio, a presença de um ser desse me trouxe à memória o mantra do Sumuka, que eu já conhecia, mas há muito tempo eu não me concentrava nesse mantra, e pela presença dele veio novamente. Eu falei, que beleza, isso aí, um presente, ele reativar essa memória em mim do mantra, e ao mesmo tempo fazer isso aqui no saguão da rádio para que eu possa falar e explicar tudo isso que eu estou explicando para vocês. Então é legal a manifestação de carinho espiritual, mas não egóica, não emocional, simplesmente natural. E nas saídas do corpo, muitas vezes, isso aconteceu comigo e com vocês, vários também deve ter acontecido. Vocês podem ter lembrado ou não, mas isso ocorre do lado de lá. Bom, outra coisa, algumas saídas do corpo, quando a pessoa volita, flutua sobre o mar, são experiências altamente energéticas, pessoal. Porque a coisa mais viva depois do planeta é o próprio oceano. Né? É estuante de prana, chi, energia, o movimento das ondas, a energia em volta interpenetrante. O mar cheio de água está todo interpenetrado pelo prana marítimo, que é uma energia maravilhosa. Esse movimento recicla também a nossa atmosfera, e muitas vezes por sobre o mar eu me sentia interpenetrado, subindo ondas de energia do mar, me eletrificando, passando através de mim com o meu corpo espiritual e dando aquela energizada, e eu fazia piruetas no ar, girava de tão alegre. Muitos projetores e projetoras, nessa hora, sentem uma energia tão pulsante, tão viva, que pode cometer um erro.
cair na euforia extrafísica. E aí na euforia de sentir aquele poder da natureza interpenetrando a você, e você é parte daquilo, você fica numa explosão de contentamento e alegria, e isso pode fazer você perder a lucidez ou ser puxado pelo cordão de prata para dentro do corpo por causa da exacerbação emocional. Então, nessa hora, usufrua dessa energia, mas ao mesmo tempo pondera dentro de você, fica contente, mas não dá arroubos de euforia, porque isso desequilibra o campo energético do corpo astral e você é puxado ou perde a lucidez. Então, experiências por sobre florestas, sobre o mar, montanhas, são altamente energizantes. Entendam, é uma oportunidade legal de captar uma energia boa. Isso pode ser anímico, você pode ir lá por sua própria conta, como pode a presença de mentores extrafísicos, mediunicamente levando você até lá. De qualquer forma, ao sentir essa energia, sabe, pensa, calma, tranquilidade, alegria e contentamento, arrobo emocional não, para não perder a lucidez e ampliar o nível da experiência, porque muitos projetores e projetoras caem na euforia e perdem a lucidez. Euforia não é felicidade, não é alegria, é uma exacerbação emocional que a pessoa não tem nem capacidade de raciocinar na hora de um arrobo desses de euforia. Igualzinho uma pessoa com arrobo de pânico não consegue pensar. A euforia, no outro aspecto, também é uma exacerbação emocional que atrapalha a lucidez das pessoas fora do corpo. Bom, vamos lá. Outra coisa, quantas vezes falei para vocês aqui das paralisias do sono, as catalepsias astrais ou projetivas? Muita gente me pergunta, sem entender o sintoma que eu vou falar para vocês aqui, que em outras ocasiões ao longo dos anos eu já falei aqui. Eu não vou explicar novamente a catalepsia, a paralisia. Inclusive, vários programas antes eu falei sobre isso. Eu quero falar de um outro nível de catalepsia, que muita gente me conta e eu também passei muito. Você desperta e se percebe paralisado. Você sabe que é um estado alterado, você fica calmo, tranquilo, dá um comando, inclusive, de flutuar para aproveitar esta possibilidade. Não é que a catalepsia ou paralisia do sono cause a projeção. É uma queda de metabolismo, de ondas cerebrais, você está num estado alterado. Você pode aproveitar este momento de baixa do corpo e pular para fora, porque se você não fizer nada, você vai ficar ali, até daqui a pouco voltar ao movimento, ou ficar ali parado um tempo. Então, pula para fora, aproveita esta condição e emerge para fora. E aí qual é a surpresa? A pessoa está deitada na horizontal em qualquer posição, barriga para cima, barriga para baixo, de lado, tanto faz, e se sente flutuando, pairando 1, 2, 3 metros sobre o corpo deitado, sendo que a pessoa também está deitada fora do corpo na mesma posição do corpo humano. E isso varia muito, a pessoa pode ficar na vertical em pé, mas eu estou considerando aqui a média, a pessoa sair na horizontal deitada na mesma posição que o corpo estava de lado, bruço ou barriga para cima. E aí ela descobre, flutuando por sobre o corpo, que ela continua paralisada. E aí ela fala, meu Deus, eu estava paralisada ali embaixo, fiz o que eu estudei, vim para fora, como é que eu estou paralisada aqui fora? Esta não é uma catalepsia projetiva, já que você já está projetado. Esta é uma catalepsia extrafísica, porque como eu já falei em 2 programas, 3 atrás, durante a saída do corpo forma-se um campo energético do duplo etérico dilatado, e a pessoa está fora, mas ainda dentro do raio de ação desse campo energético da matéria. Então ela está flutuando e não consegue ultrapassar a própria aura do duplo etérico, porque ela está muito condensada. O corpo está embaixo, ela está em cima e não consegue se mexer. Qual é o procedimento? A mesma coisa, continua tranquila, pensando em flutuar, até que ela ultrapasse esse campo e aí ganhe um movimento normal. Quando uma pessoa deita e apaga e acorda projetada longe, sem ter visto a saída, já elimina esse processo de ter que vencer esta outra etapa para poder finalmente ganhar liberdade. Às vezes alguém fala, eu queria uma do início, eu queria ver tudo, só que há mais trabalho nisso, porque quando você desperta lá fora, sem ter visto a saída, é muito melhor já estar livre, lúcido, não tem que lutar dentro do campo energético para poder manter a estabilidade da lucidez.
Eu tive muitas vezes isso quando era principalmente adolescente, acordava paralisado, ficava tranquilo, ia para fora e continuava paralisado. Eu demorei um tempo para descobrir que era uma segunda etapa da catalepsia, só que não mais dentro do corpo, e sim para fora. Daí o nome catalepsia extrafísica ou astral. Muita gente experimenta isso e não consegue entender. Se eu me livrei de uma paralisia, como é que eu estou paralisado ali em cima? O processo ainda é o mesmo, só que numa segunda etapa. Então é legal esclarecer isso. Vocês não estavam malucos. Simplesmente é uma segunda paralisia já fora do corpo humano, tá? Bom, outra coisa, tem um outro mantra que eu acho legal a gente poder passar aqui. Eu particularmente gosto muito desse mantra. Chama-se Om Chandraye Namaha. Tá? Você pode colocar o Namaha antes ou depois. Om Namah Chandraye ou Om Chandraye Namaha. Chandra em sânscrito é lua, né? Lua também é soma, mas aqui Chandra. Então, uma coisa refrescante. Esse mantra não é para ativar, ele é para relaxar. Quando é que é bom usar? Quando a mente estiver muito agitada, rajásica, com muito pensamento, você está agitado. Senta tranquilo e faz esse mantra. Eu vou ensinar uma forma que, é claro, não é uma coisa para iniciante, gente, mas para vocês que já trabalham com essa temática, seja por cura, mediunidade, anímico, projeção, e que conhecem bem a parte da glândula pineal, que recentemente fiz programa sobre isso, é uma prática que vocês podem fazer para desobstruir energias que estejam congestionadas dentro da cabeça, por causa do fluxo mental estar muito agitado. Muitas vezes você quer deitar e o que acontece? O corpo está cansado, mas a sua mente está agitada e não consegue relaxar. As ondas cerebrais não descem, seja porque você está pilhado com alguma preocupação ou fluxo mental muito excessivo, seja pela própria adrenalina que subindo pelo estresse pode causar uma agitação mental, você não consegue dormir mesmo estando cansado. E se dorme, o sono fica entrecortado, porque o cérebro não relaxa. Deixa-me dar um exemplo em contraponto. Na época da pandemia, como estávamos presos em casa, tínhamos menos movimento do corpo, que não tinha que sair, andar. Então é claro que nós queimávamos menos caloria durante a pandemia. E é claro, né, Yuri, que nós engordamos. Várias pessoas engordaram e até hoje, aliás, no nosso caso, até hoje a gente não desengordou. A gente está tentando, né, Yuri? E aí, o corpo humano gastando menos energia, na hora que a gente ia deitar, a própria mente é que estava cansada, só que o corpo não relaxava, era o contrário. O que eu estou falando agora é o oposto disso. O corpo está cansado e você deita e fala, eu vou apagar aqui, que nada, sua mente fica entrecortada. Isso acontece mais comigo quando eu estou viajando, muitas vezes em trânsito de um país para outro de avião, ou de um estado para outro, ou de ônibus mesmo. Às vezes, pega um avião, um ônibus, chega no lugar, vai no hotel, toma um banho, come algo e sai correndo já para fazer a primeira atividade, às vezes uma palestra, para poder ganhar tempo. Você voou de dia e à noite vai dar uma palestra. Então, o que acontece? Você chega às vezes no hotel, quer dormir mais tarde, né, a noite toda, ou quer tirar um cochilo, o corpo está cansado, só que o trajeto da viagem manteve sua adrenalina em alta, sua mente fica pilhada, você está doido para dormir, sua mente fica hiperacelerada. Este é um mantra para ser feito sentado. Deitado, você somente vai criar um looping mental com ele, não vai adiantar. Sentado, sentada muito tranquila, leva a atenção até a glândula pineal no meio do crânio, lembrando que ela está ligada ao chakra coronário, mas se concentre especificamente na glândula pineal dentro e faça este mantra dentro da pineal, mentalmente, mas com um mecanismo. Preste atenção nas suas orelhas. Nós temos aura nas orelhas e dentro do pavilhão auricular tem vários pontos de acupuntura que se correlacionam com órgãos espalhados por todo o corpo. Então, se você concentra uma energia nas orelhas, todos esses órgãos do corpo são energizados. Não é só pelo pensamento, é uma energia. Então, leva a atenção para o meio da glândula pineal
e repete um mantra ali, que eu já vou explicar, e ao mesmo tempo imagina que a aura das orelhas está viva e dilatando. Cada vez que você jogar um mantra ali, a aura das orelhas abre, como se fossem orelhas de abano. Mantenha atenção na glândula pineal e nas orelhas com a aura solta. E dentro da pineal, com a sua voz mental, concentra Om Chandraye Namaha. Om Chandraye Namaha. Não mexe a boca, não repete igual um papagaio. Faça bem concentrado, porém sem tensão. Concentrado, que eu digo, é a mente tranquila, mas focada calmamente ali na glândula pineal. E enquanto repete Om Chandraye Namaha, imagine as orelhas dilatando, eletrificadas, vivas, por uns 5 minutos mais ou menos sentado. Depois se deite. Você vai notar que o fluxo mental pode relaxar rapidamente. O Om Chandraye Namaha pode ser feito também em qualquer outro chakra que você queira. Eu estou sugerindo o frontal porque é assim que eu faço, porque para mim é o ponto onde o efeito é melhor para relaxar. Mas cada um de vocês pode descobrir outros pontos, outras maneiras de fazer. Aí use a criatividade. Você aprende às vezes um procedimento, adapta do seu jeito, né? E para o melhor para você. Então isso ajuda a relaxar, acalmar as emoções, depois você deita tranquilamente. Também pode usar esse mantra, às vezes sentado na meditação, ali quietinho, né? Você trabalhar isso com muita paciência. Isso pode ajudar vocês. Então, já estamos chegando aí perto do fim do programa, deu para falar de vários temas que a gente foi viajando em cima, e aí num próximo programa vem o ensinamentos extrafísicos e projetivos do Sanat Kumar, para eu pegar algum texto dele e, como eu tenho feito regularmente aqui no programa, desdobrar as explicações pertinentes. É legal fazer um programa aqui com temas soltos e ir sugerindo pequenas dicas, né? A gente viu o Om Namah Sumukaya antes e agora Om Chandraye Namaha. O Chandra, numa vibração assim, suave, tranquila, de harmonização. O Sumuka, energização do frontal e do rosto. Euri, estamos aí em cima já, né, cara? Falta 2 minutinhos? Olha, antigamente ele tirava 2 minutos, agora ele está dando 2 minutos, né? E, pessoal, ainda estamos na sequência dos programas gravados, porque eu estou viajando pela Europa e deixei os programas gravados, como eu havia avisado anteriormente. Eu gosto sempre de deixar tudo muito claro para vocês, muito cristalino, e aí, daqui uns 2 programas à frente, eu estarei ao vivo novamente, retornando da viagem para a Europa. Na sequência, em novembro, eu viajarei para Orlando, nos Estados Unidos, onde eu vou todo ano lá fazer palestra, tem um grupo lá maravilhoso. Em janeiro eu vou estar na África, e em abril eu vou voltar ao Japão para 4 cidades dessa vez. E entrou em contato comigo um pessoal da Austrália, e tentando ver se nesta viagem para o Japão eu consigo um tempinho para passar na Austrália também, que também é do outro lado do mundo. Vamos ver se eu consigo encaixar. Eu nunca estive na Austrália. Quem sabe aí em abril de 2026, role Austrália e Japão. O pessoal aí da Austrália que estiver ouvindo o programa, brasileiros que estão lá, manda mensagem lá no Instagram, né, para a gente inclusive ver, poder juntar a turma toda. Não sei nem qual cidade vai ser, se é Melbourne, por exemplo, né? Sydney, não tenho ideia ainda, mas pode ser que role. Vamos ver se está certo, tá bom? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem ouvindo o programa pela rádio, pelo site da rádio ou pelo YouTube. E obrigado aí ao Euri pela parte técnica, e obrigado ao Deva que apareceu ali no saguão, que me trouxe uma alegria muito grande. Om Namah Sumukaya. Até mais, pessoal.